Olá, meu nome é Bárbara Correia. Eu sou a Gabriela Mancilha. E vocês estão em mais um episódio do Multiplicando Negócios. Bom, gente, hoje estamos aqui, com a Bárbara e a nossa convidada maravilhosa, Mari Maldos. Olá, minha gente. Que Mari, prazer. obrigada por aceitar o convite, Nossa, de vir foi aqui uma honra. falar um pouquinho com a gente, com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. E aí, vamos para começar, assim, um passarinho verde me contou que já existe algo em comum nessa Gente, relação. Não, quando eu postei no Instagram, que eu ia vir aqui hoje fazer o podcast, eu ainda falei, é um podcast muito especial, porque a gente tem uma história, A gente tem uma Bá? história. A gente tem uma história aí, que, poxa, foi um período super conturbado, eu acho, da minha vida. Nas nossas vidas. Das nossas vidas. Não sei se todo mundo sabe, mas eu passei por uma transição de carreira, né? Eu sou formada em odontologia, então fiz 3 especializações, entrei pro mestrado e conheci Bárbara Correia no mestrado, gente. São 2 dentistas. Somos colegas aqui. de turma. É isso. A Bárbara, você já tava há um ano, Eu mais já ou tava menos, um né? ano, Quando eu você entrou, entrei. eu tava indo pro segundo É. ano. E, nossa senhora, sofremos juntas, assim, no mestrado. Você me ajudou pra caramba. Gente, tanto que essa menina me ajudou. Assim, você lembra? Nerd de carteirinha. Não, eu imprimindo, a gente imprimindo coisa minha de última hora, porque tinha que entregar às 5h59. Lembra que não podia? Então, assim, a gente já tem um histórico aí de transição, né? Da odontologia pro empreendedorismo, né? Legal. E, assim, foi muito legal, porque as duas, depois daquilo, ficamos com consultório, depois fomos cada uma pra uma área, né, Bárbara? Exatamente. Isso Já aí. contei aí minha história de transição de carreira. Quem não assistiu, acompanha lá no primeiro episódio, né? Conta um pouquinho sobre como foi sair da odontologia e virar uma empresária. E hoje a gente quer ouvir um pouquinho da sua história, Mari. Vamos lá, Conta com aí certeza. O que aconteceu? Como que você Gente, fez essa transição? Eu fico pensando aqui, os dentistas que estão se formando agora, tudo vindo a gente, o que eles vão pensar, né? Todo mundo saindo Gente, da é furado, odontologia. Já tá todo mundo pensando qual vai ser o plano B, né? Falar, Ai, opa! não, mas olha, já começando, puxando isso, né? E falando um pouquinho da minha história, eu entrei na odonto, na realidade, por falta de opção. Foi isso. Eu era uma pessoa que gostava de biologia, eu eu queria morar fora, né? Entrei primeiro para fazer jornalismo na Mackenzie, fiquei 6 meses para fazer jornalismo. E depois, não gostei, voltei para São José e passei na odontologia. Como que não gostou de jornalismo? Eu tô Maldos, tentando não entender é área da ainda. comunicação. Não é, na realidade, não era do jornalismo em si, era de morar em São Paulo. Porque eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular e fui para São Paulo. Eu passei de 16 para 17. Com 17 eu tava morando em São Paulo. Eu não tinha maturidade nenhuma para aquela cidade, entendeu? Então, assim, eu ficava triste, eu não conseguia fazer amigo, todo mundo bebendo. Poxa, eu era menor de idade, eu era toda certinha, entendeu? Então, aquela selva de pedra acabou me assustando um pouquinho. E eu voltei para São José dos Campos. E daí, abandonei a ideia, peguei um pouco de ranço de jornalismo, entendeu? Achou Peguei uma coisa o meio ranço. com a outra, né? Não quis, né? Mais tarde, eu voltei pra TV, né? Mais tarde, fiz aí trabalhei um tempo na Band. Mas o que aconteceu? Eu me formei, gostei muito da faculdade. A faculdade foi uma época maravilhosa da minha vida. Porque eu sempre gostei muito de estudar, né? A gente sempre gostou muito de estudar, de escrever, fazer resumo, adorava. E quando eu me vi, assim, depois do mestrado e depois das especializações, me vi naquele dia a dia maçante de consultório e tal. É a rotina que A pega. rotina. E se você não ama, Não vai. não vai. Se você não é da rotina, né? Porque às vezes a pessoa Olha, até não é Não é nem assim, que mas não ela não ama. gosta da rotina. Ou ela gosta da rotina, ela leva, né? Vai exatamente. levando. Eu acho que assim, depende muito da área. E Sim. depende do seu amor pelo que você faz. E a gente faz tudo com muito amor. Sim. A gente cuidar dos pacientes é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Mas é aquele desejo de estar num lugar que não é o que seu coração bate por ele, entendeu? Eu queria que meu coração batesse por... Aí Exatamente. você É aquela começa a palavrinha descobrir. que tá mega em alto, que é propósito, né? Exato. Eu, assim, me via completamente sem propósito. Mas você ajuda as pessoas. E, assim, realmente, graças a Deus, meus pacientes eram muito gratos, sabe? Sempre tive uma relação muito boa. E eu me achava, né, pelo menos, uma dentista muito boa. Acho que éramos, né? Mas, assim, o problema não era se eu tava ganhando bem, se eu não tava ganhando bem, se eu tava
se a rotina tava chata, se eu tava num lugar chato. Porque, assim, eu já tinha investido em todas as áreas, assim, da odontologia. Já tinha pago especialização, já tinha entrado pro mestrado. Pô, já tinha feito um milhão de coisas. E não ia, sabe? Eu ficava pensando assim, gente, como que esses dentistas do Instagram fazem? Eu quero ser desse jeito, entendeu? Eu quero usar a rede social, E eu não conseguia me ver naquele lugar ali exatamente falando sobre odontologia. Entendeu? E não, nossa, gente, os dentistas que estão aí em casa, dentistas, a gente ama todos vocês. Entendeu? E não desistam da profissão se você não ama, né? Nós precisamos de vocês. Exatamente. E assim, chegou uma hora que eu falei, tá, não quero mais. Mas essa foi a parte mais complicada. Não sei se pra você foi assim. Mas pra eu aceitar e falar pra mim mesma, assim, porque antes eu falava, não, vai melhorar. Vou buscar outra especialização, não é essa área. Eu fiz isso várias vezes. Exatamente. Vou mudar de consultório, porque eu não tô me sentindo bem aqui. Entendeu? Vou tentar mudar de especialidade. Não, gente, não ia. Tentei fazer harmonização facial. Não é pra. Não gosto mais, não quero. Entendeu? Então, aceitar primeiro essa virada de chave é a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Eu fiquei dias assim, nossa, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu vou fazer tal? Porque só dependia de mim, entendeu? E aquele negócio, né? Pra falar pra família sobre transição de carreira. Foi complicado, foi complexo, mas eu sabia desde o início que eu não precisava de plateia. Se as pessoas não me apoiassem, beleza, entendeu? É a minha vida. Daqui pra trás fui eu que toquei, daqui pra frente também vai ser eu. Entendeu? Então, assim, na hora que eu falei pra minha família, né? Eu lembro que foi um almoço de domingo. A gente sempre faz, né? Na minha família, na fazenda. E tava a minha família inteira, assim, numa mesa. Eu falei assim, gente, presta atenção aqui. Eu vou largar a odontologia, não vou mais ser dentista. Todo mundo assim, quê? Como assim? Tá louca? Minha mãe, mas você é doutora, minha filha? Como assim você vai fazer isso? Meu tio, não, mas você fez o mestrado? Não sei o quê. Já tentaram te internar ali falei, mesmo, gente, né? Dali pro... Ó, todo mundo, você tá louca? É isso, entendeu? Poxa, 13 anos de profissão, entendeu? Não é pouco, né? É considerável. E eu falei, ó, é isso. Aguardem aí cenas dos próximos capítulos, mas ninguém vai fazer minha cabeça de novo, entendeu? E eu não sabia. Só que assim, o que aconteceu comigo? Eu não sei se você passou pela transição já sabendo o que você queria fazer. Eu já sabia. Eu não. Eu só consegui fazer a transição quando eu descobri o que eu queria fazer. Eu passei anos buscando. Olha só. O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Eu sabia que não era mais a odonto, mas eu não sabia o que era. Enquanto eu não sei o que é, eu vou continuar aqui. Vai continuar. O dia que eu descobri, eu fiz a transição. Mas eu achei muito legal desse seu relato, até o pessoal ver, gente, a Mari ainda teve esse negócio no coração dela de que, eu não preciso de plateia e eu vou fazer a transição independente de qualquer pessoa. Eu sei que tem muita gente aqui que tem a vontade de fazer a transição de carreira, sente no coração, mas não faz com medo do que as pessoas vão falar. O medo da aceitação, né? O medo da de aceitação. depender se as pessoas vão Do aceitar, se vão julgamento. concordar. E também da própria segurança, né? E você Pra não mim, sabia. Não sabia. Só que daí o que aconteceu? Quando eu decidi, eu não vou ser mais dentista, veio a pandemia. E daí eu ganhei aí um tempinho pra tentar pensar, entendeu? Tentar me entender. E daí, naquele tempo, eu fazia já terapia. Trabalhada na terapia, tá, gente? Trabalhar na terapia. Fazia terapia, conversava muito com a minha terapeuta e tal. Só que eu não tinha ideia pra onde eu ia. Eu não tinha ideia. O que eu sempre gostei de fazer? Falar Se e comunicar. filmar no Instagram, fazer stories. Eu falei assim, bom, vou começar a tentar gravar conteúdo aqui na pandemia. Vai que, né? E daí, nessa, eu fiz uma parceria com a prefeitura, eu dava boletins sobre, assim, o que estava acontecendo na cidade, todo santo dia. Eu acordava, já tinha lá as notícias, tal, falava com o pessoal da prefeitura, e fazia quase um jornal, entendeu? Eu falei assim, cara, legal isso aqui, né? Comecei a gostar de fazer aquilo. E assim, eu falo que eu trabalhei na pandemia, só não ganhei. Eu não ganhei, mas eu trabalhei muito criando conteúdo, que não é uma coisa fácil. Parece fácil, mas não é uma coisa fácil. Não é fácil. E pensando ali, né, qual poderia ser... Gente, mas não vinha nada na minha cabeça. Não vinha nada na minha cabeça. A pandemia tava assim, já tava há 2 meses rolando. E assim, uma previsão de parar a quarentena, de acabar a quarentena depois de 1 mês, enfim. Eu falei assim, tá, o
que eu vou fazer, velho? Daqui a um mês, pra onde que eu vou? O que eu vou As fazer? pessoas vão voltar pra loucura E do detalhe, dia a dia e o que eu faço? Eu tive uma transição, tá? Foi transição mesmo. Então, assim, eu me planejei pra parar. Então, assim, eu não peguei mais paciente, eu não pegava mais paciente novo, eu só tratava daqueles pacientes que eu sabia que ia acabar em um curto período de tempo, né? E, enfim, deixei aquilo ali e falei, bom, tava terminando todos os meus pacientes, ainda deixei assim, precisava ir 2 meses no consultório depois que voltasse. Só que pandemia, a gente não tem como fazer home office, dentista. Não teve como. Você entendeu? Então, assim, eu quebrei na pandemia, não sabia o que fazer, não sabia pra que área eu ia, mas eu sabia que eu não queria mais odonto. Só que eu tava assim, tão tranquila que meu lugar não era aquele, que eu tava em busca, eu tava no caminho, entendeu? Eu não fiquei parada esperando alguma coisa cair no meu colo. Você foi atrás? Fui atrás e conversei com muita gente, me ofereci pra fazer várias coisas dentro do digital. Então, todo mundo que chegava, pedia, mas pode divulgar, não sei o que, eu posso, porque assim, não porque muita gente fala, mas você se prostitui no digital. Aquela época da pandemia, eu não cobrei de ninguém, nada. Primeiro, porque as pessoas estavam numa situação financeira extremamente difícil, né? Todo mundo estava se reinventando também. Então, assim, eu tenho um colega que também fazia odontologia, começou a vender pão, fazer pão, mandou vários pães pra mim. Você pode divulgar? Claro que eu posso, entendeu? Então, assim, foi um período que eu ajudei muita gente e eu tenho certeza que isso voltou pra mim. Sem dúvida. Porque, assim, o que foi? Foi num feriado, no meio da pandemia, eu assim, ó, eu tinha 62 centavos na minha conta, tá? 62 centavos, sem reserva de emergência, tá? Sem cheque especial, sem nada investido. O que eu tinha na minha vida de patrimônio naquele dia era 62 centavos. Eu tinha acabado de pagar todas as contas. Falei, tá, meu dinheiro acabou. E agora? O que eu faço agora? E daí, o que aconteceu? Ai, gente, o universo é uma coisa sensacional, né? Sensacional. Então, assim, eu já falo, pense em positivo, tá? Porque não adianta a gente ficar na fossa nesses momentos, né? De, ai, não vai dar certo. Ai, meu Deus, o que eu faço? Agora, o que eu faço? Só chorando, só se lamentando. Não adianta. E daí, eu recebi uma mensagem. Nessa mensagem, quem era? Bruno Nunes, né? A gente conhece aí do Empreenda Vale e tal. Sim. E o Bruno falou assim, Mari, seguinte, eu tenho uma proposta pra te fazer, um convite pra te fazer. Se você aceitar, acho que vai ser uma coisa bem legal. Eu falei, tá bom, pode falar. A gente tava aqui com um evento muito grande em Pindamonhangaba, que na época ele trabalhava na Apollo, né? A Apollo é uma agência de palestrantes. Hoje eu sou agenciada por lá também. E a gente tá aqui com um evento muito grande, que é o TEDx, né? O TEDx, né? Pra quem não sabe, assim, acho que é o maior movimento de palestras, né? Mundial aí, que fala sobre inovação, né? Inspiração, enfim. E tava rolando um TEDx em Pinda com 52 palestrantes. Era o maior TEDx do mundo, porque acho que o último que tinha sido na Suíça tava com 34 palestrantes, sabe? Caramba. E daí eles quiseram bater recorde, de verdade, assim. Bater recorde de TEDx. E daí o que aconteceu? Ele falou assim, Mari, então é o seguinte, tá rolando TEDx, só que o nosso mestre de cerimônia desistiu. Olha então, só. assim, você não quer ser a nossa mestre de cerimônias? Eu, tá, mas como é que é isso, mais ou menos? Você vai pegar um microfone, vai apresentar na frente de todo mundo, sei que você não tem vergonha. Eu falei, não tem mesmo. Nunca tive. Nunca tive. Não é tímida e tal. E vamos lá? Falei, vamos. Dele, só que é o seguinte, não vai ganhar nada. Falei, não. Eu falei, não tem problema. Já tô fazendo Vocês trabalho me bancam, voluntário já tô mesmo. trabalhando voluntariamente, mas se vocês me bancarem, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Se vocês me bancarem, se vocês pagarem a minha estadia, alimentação, se vocês me mandarem alguém aqui pra me buscar, eu vou numa boa. Ele, então tá bom, vai chegar um carro aí, vai te pegar, e amanhã, tá? Eu falei, Ok. falei, tá bom. O pessoal do Empreenda Vale gosta das coisas em cima Gosta. da hora. Gente, Passou por Maravilhosa, isso. adoramos você. enfim, chegamos lá, né, no TEDx. Cheguei lá no TEDx. E, gente, era um evento gigantesco. Eu não tinha noção da proporção daquele evento. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção das pessoas que estavam ali. Porque é uma coisa que eu acho que... Eu queria até dar essa dica pra vocês. A gente acaba ficando muito numa bolha,
né? Quando a gente não está dentro do empreendedorismo, não está dentro do mundo digital, para quem é CLT ainda, a gente acaba vivendo numa bolha. E acaba não buscando novas referências, né? Novas personalidades que podem te ensinar alguma coisa, passar algum conhecimento sobre N áreas. E, enfim, eventos, né? A gente acaba... não sabia o que era mundo de evento. Não sabia que palestras tinha. Não sabia quem eram os caras fodões. Pode falar palavrão? Pode. Os caras fodões que estavam lá no TEDx. E eu cheguei lá, assim, na realidade foi até bom, porque eu não me senti intimidada. Sim. Entendeu? Deus prepara certinho, né? Se eu soubesse muito tempo antes, eu tinha ficado mais tenso. Eu não conhecia ninguém, então eu fui lá, cumprimentei a galera, depois eu vou contar pra vocês, tá? Quem que era a galera lá. E assim, era um jantar, né? Eu falei, bom, Denis, né, que é o dono da franquia, que foi o dono da franquia TEDx Pinda. Você tem o roteiro, né, com o briefing de cada um e tal, que o Bruno tinha me explicado mais ou menos como é que funcionava. Falou, você vai ganhar uma folhinha com o nome de cada convidado, o que ele faz, daí você apresenta. Falei, ok. Ele falou, tem sim. Aí ele me deu uma folha, só com o nome, com a enumeração das pessoas. Falou, e o nome? Eu falei assim, mas você vai ter que dar um jeito. Porque quem tava com o roteiro era o outro MC, levou embora e tal. E agora a gente tá aqui na preparação, óbvio. Daí eu falei, tá bom. Peguei, saí do jantar, tava tendo banda, não sei. Eu falei, o quê? Fui pro quarto. Fui dormir 9 horas da noite. Pensei, vou entrar no Instagram da galera. Pensei melhor não. Acho que não vou, não. Entendeu? Acho que não vou, não. Peguei, dormi. No dia seguinte, acordei cedinho e tal. Falei, tá, não sei como é que eu vou fazer, mas na hora vai. Eu sou muito desse tipo, assim, eu não sou do roteiro. Eu não gosto do roteiro, eu faço, assim, o mínimo de roteiro possível. Na hora, rola. Na hora, vai. Entendeu? Também sou dessa. Se planejar muito, aí eu travo. Aí que trava, né? Até pros meus mentorados eu falo isso na hora da palestra. Uma semana antes de palestrar, eu falo, agora esquece. Não vai pegar folha antes de palestrar pra tentar... decorar, não, esquece é e vem, né? E daí, fui eu... Sentei Aí uma coisa engraçada que aconteceu, né, nessa primeira parte do dia, eu fui tomar café com o dono do TEDx, né, pra ele me explicar mais ou menos, pra gente conversar. E daí tinha um cara sentado ali do lado dele, conversando com ele, um cara sério e tal. E ele chegou e falou assim, Mari, aqui, ó. Oi, tudo bem? E assim, eu tentando ser simpática, qual que é o seu nome? Você vai palestrar? Em vez de esperar o Denis me apresentar, né? Tipo, esse aqui é fulano de tal, ó. Não. Eu quis já mostrar serviço, sabe? E já fui direto. Gente, era só o Pablo Marçal. Entendeu? A primeira pessoa que eu apresentei na minha vida foi o Pablo Marçal. Ele olhou assim pra minha cara. Quem é? Ele tava desse jeito. Tipo, você tá de sacanagem. Quem que eu sou? Quem é você? E eu assim, ó. Eu sou animadona, né? E eu, quem é você? Daí ele... lá dentro. Pô... Porque assim, o que ele esperava, né? Uma MC que soubesse quem era ele. E eu já dei essa bola fora. Tudo bem? Eu já dei essa bola fora ali na primeira. E o Denis virou e falou assim, Mário, Pablo Marçal. Eu falei, quem é Pablo Marçal? Eu falei, sei lá quem que é, cara. Não conheço. Ele falou, sei quem que é, não. Você é a primeira pessoa que você vai apresentar. Eu falei, legal, é o primeiro, então, da lista. Ele Mari, entra no Instagram dele aí. Falei, eu não quero saber. Eu falei assim, cara chato, cara grosso e tal. Depois que eu fui... Gente, eu apresentei... A primeira pessoa na minha vida foi apresentada foi o Pablo Marçal. E eu, assim, passei esse mico, tá? Passei esse mico. E daí foram, né, 22 horas de evento, sem parar. Com grandes nomes da atualidade hoje, principalmente do mundo digital, né? Uhum. Então, tava lá Marcos Paulo Marçal, Marcos Marques, Keila Neves, Júnior Neves. Então, assim, só a galera nata, top, entendeu? Que eu tive o primeiro contato. Kaiser querido, um fofo. Quem mais? Ai, gente, tanta gente boa, assim, que eu fui conhecer a história depois. E que quando eu entrava, assim, a cada um que eu entrava no Instagram depois, né, que eu fui ver só depois, era um suspiro assim, entendeu? 4 milhões de seguidores. Entendi. E eu, assim, graças a Deus que eu não sabia, porque eu tratei todo mundo igual. Todo mundo igual. Então, assim, aquelas... Não te intimidou, né? Não Nada, e também não enchi a bola da galera, não enchi o ego. Mas, assim, eu fiz questão de entender a história de cada um. E daí foi desse jeito, assim, que eu me virei. Enquanto não tava palestrando, eu ia no camarim,
e conversava com aquela pessoa e perguntava assim, quem é você? Qual é a sua história? E a pessoa fala, não, eu faço... Eu falei, não quero saber o que você faz, eu quero saber quem é você. Porque eu vou estar falando com pessoas, né? E as pessoas, quando alguém sobe num palco, ela não quer ouvir sobre o negócio direto. Primeira coisa que eu sempre falo quando você começa uma apresentação, seja reunião, tá? Seja reunião, live, palestra, apresentação, é você gerar empatia, você gerar conexão com o seu público. Já fica a dica aí pra quem... Olha, tá, essa galera? dica... Então, assim, como que a gente pode gerar empatia e conexão, né? Primeiro, contando a sua história. Falando que, poxa, eu sou um ser humano normal, né? A gente ainda tem muito esse lance de deixar aquelas pessoas que podem ser referência pra gente num pedestal, né? Inclusive, isso que você me falou até no começo, antes da gente começar aqui, que muitas pessoas que estão assistindo aqui, talvez esteja até passando por essa situação, né? De, poxa, mas eu tô passando por um monte de coisa, tenho um emprego que eu não gosto, acho que não vai dar certo eu mudar de rumo, tentar empreender. Não vai dar certo. E, cara, todo mundo nasceu igual, entendeu? Você começou a empreender depois de uma transição de carreira. Eu comecei a empreender depois de uma transição de carreira também. E a gente tinha muitos problemas, entendeu? Tinha E deu muitos tudo certo, problemas gente. também. Tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo, entende? Então, assim, eu sempre gosto de tirar a pessoa do pedestal e, assim, mostrar a parte humana de todo mundo, entendeu? Seja pros meus mentorados, eu sempre falo isso pra eles. Busquem ali realmente se conectar com a plateia, porque é isso que vai reter a atenção da plateia durante toda a tua apresentação, durante toda a tua palestra, tá? Então já fica Legal. a dica aí pra lives, principalmente, ó. Ó, quem quer fazer live... Conexão, retenção de atenção e call to action, tá? Chamada pra ação. Essas são as 3 partes de uma boa live. Bom, enfim. Gente, eu não sei se vocês vão me cortar, mas senão, se deixar, eu fico aqui falando, sem parar. Mas se vocês quiserem, qualquer Não, momento, queremos tá? saber um Fica à pouquinho da sua vontade. história. Pode continuar. Então, daí... E acabei aquele evento, gente, de 22 horas num salto alto, sem descer, sem comer, sem fazer xixi, sem nada. Era só subir do palco, descer do palco, subir do palco, descer do palco. Acabei aquele evento tão realizada. Descobri o que eu quero pra minha vida. Tão realizada. Eu não tinha ganhado pra fazer aquele evento. Eu não tinha dinheiro. Estava Eu cansada, estava exausta, cansada, morta. né? Mas eu tava realizada num grau que eu não sabia explicar. Eu chorei a beça, assim. Eu falei, cara, olha o que acabou de acontecer comigo. Foi assim, parecia uma revelação, assim, do universo. Só, você não sabe? Então toma. Você não perguntou? Toma a resposta. Toma. E assim, já me jogaram pra arena já, né? Pros leões ali. Porque não teve Valendo. nenhum antes, um pré. E a partir dali, eu comecei a minha vida empreendedora. Entendeu? Comecei... Primeiro, assim, o TEDx ele foi uma grande escola pra mim. Uma grande escola, por quê? Porque eu comecei a ver quais eram as dores das pessoas que estavam no palco. Falei, cara, eu sou boa nisso aqui. Sou boa no palco. Falei, bom, beleza, eu tenho um talento natural, mas eu preciso realmente estudar. Fui atrás de várias mentorias. Aliás, assim, quem não corre atrás de conhecimento, gente, esquece. Esse é um obstáculo aí que pode te realmente atrapalhar. Tem que correr atrás de conhecimento. O que a gente vê é muita gente querendo fazer diferente, né? Eu quero fazer uma transição, quero fazer alguma coisa, só que sem nada de planejamento, Não adianta. sem nada de conhecimento. Falar, eu vou tentar e vamos ver no que dá. Se você tivesse feito essa transição, Mari, sem estudar, sem ter mentores, você falou que Com buscou certeza. mentores, Sim. teria sido mais difícil? Com certeza. Porque eu acho que, assim, o ser humano, ele precisa pensar, né? Pensar no futuro e ter uma certa segurança para o futuro, né? Quando você não faz planejamento, quando você não busca pessoas para te direcionarem, você fica perdido, né? Daí você entra naquele vórtex, né? Sem fim, que você fica girando e não acho lugar nenhum para onde que eu vou, ficar igual barata tonta, entendeu? Isso aconteceu comigo antes, eu falo, cara, para onde que eu vou, tal? E na hora que eu entendi que realmente era comunicação, né? Eu fui buscar direcionamento. Por isso que eu falo, tenham mentores. Então, assim, vale a pena, muitas vezes, pagar ali um preço alto em uma mentoria, mas que aquela mentoria vai te direcionar para o lugar que você quer.
Uma frase do nosso querido Wendel de Carvalho, que ele fala muito, tem muita gente que fica buscando como, né? Exatamente. Eu quero sair da onde eu tô, como que eu vou sair, como? Ele fala, você não tem essa resposta. Se você tivesse, você já teria feito. Então, a resposta não é como, é quem. Sim, exatamente. Quem? Eu quero, não é como eu vou fazer isso. Você não sabe como. Exato. Quem vai me ajudar? E é o quem que vai trazer o como. Né? Às Não. vezes, assim, poxa, não preciso me inspirar, buscar lá um Pablo Marçal, um Wendel Carvalho. Que são maravilhosos. De repente, tem uma pessoa ali do seu lado. Exato. Que pode ser esse quem, que vai te dar ali uma ajuda, uma Exatamente. direção, um norte, né? É alguém que sabe um pouco a mais do que você mais. e que traçou um caminho que você quer traçar. Exato. E daí entra duas coisas também importantes. Deixar de ser orgulhoso e pedir ajuda. Isso é uma coisa muito séria, porque assim, eu sei que tem muita gente orgulhosa que às vezes quer fazer tudo sozinho, quer aprender no YouTube como é que faz, entendeu? E acaba se frustrando, né? O lance do empreendedorismo, de muitas vezes, nossa, eu tava indo pra um lugar, não deu certo, eu tive que mudar a rota e daí eu explodi. É porque que acontece? Essa mudança de rota muitas vezes não acontece, porque você vai, faz sozinho e se frustra. Aí, não quero mais. Gente, não dá certo esse negócio de empreender. Não deu certo pra Entendeu? mim. Não deu certo, já tentei. Só que assim, não é na primeira que vai. Não é na segunda, não é na terceira. Você entendeu? Então, Se eu assim, puder errar menos, né? se eu puder errar menos. Melhor. E olha que interessante. Qual foi a primeira mentoria de quem que eu comprei? A primeira mentoria sobre desenvolvimento, sobre mentalidade. Porque assim, antes de eu estudar comunicação direta, né? Oratória, técnicas de comunicação verbal e não verbal, eu queria entender mais sobre mentalidade, sobre empreender e tal. Porque assim, eu realmente não tava fora daquele mundo. Quando eu vi aquela galera do digital, eu falei, não, aonde que eu tô? Que Eu tô bolha vendo que é como? essa que eu estou vivendo? Exatamente. E daí, quem foi que me deu... Quer dizer, eu não fiz diretamente, eu comprei um curso dessa pessoa. Quem foi? Pablo Marçal. Pablo Marçal, gente. Foi a primeira pessoa que eu comprei um curso dele. Fiquei ali, acho que uns 2 meses fazendo um curso bem completo dele. E saí, assim, com outra mentalidade e tal. pessoa. Uma imersão Outra pessoa. mesmo, né? E daí já entrei pra fazer mentoria com o Strider, Marcos Strider. Que, assim, é pauleira. Ele já puxou mais pra um lado de comunicação e psicologia. Então, assim, já falava de arquétipos, já falava sobre comunicação não verbal, psicologia positiva, que tá tudo dentro ali da comunicação, né? Sim. E, nossa, esse direcionamento do Strider pra mim foi Deu nossa, pra caramba. Você economiza anos, né? Anos da sua vida. Legal. Eu acho assim, de tudo, né, que você falou até agora, eu acho que o principal aprendizado, né, ou que fica para as pessoas é o não tenha medo. Como Não você tenha falou, medo. foi numa ligação que até então você não sabia o que ia fazer, Não. o que ia ser sua vida dali pra frente. E outras? Em uma ligação, você não falou não, É isso. porque esse não poderia ter te custado muito. Poderia ter custado a vida que eu tenho. Então, Entendeu? é o ter e Se ter abre pra coragem, oportunidade. realmente vai. E também a importância de, não é só o ir, mas Não. é o ir e depois buscar mais. conhecimento para poder, de fato, merecer estar ali pertencente àquilo. Exato. Porque E senão... o que a Bárbara falou, a palavra oportunidade. Não deixe passar oportunidades. deixe. A Mas, oportunidade que passa, ela dificilmente volta. Dificilmente volta. E assim, qualquer oportunidade. Ai, nossa, mas surgiu uma oportunidade pra você estagiário da TV Band. Eu fui ser estagiária de produção, passei pra produtora uma época, virei pra ser apresentadora depois. Então, assim, isso me trouxe mais uma bagagem. Entendeu? Então, assim, mas o salário era pouco. Sim, eu ganhava R$600. Pior ainda que o mestrado. Conseguiu ser pior que o Olha, a salário gente do ganhava no mestrado. mestrado R$1.500, né? R$1.500, dedicação exclusiva, não podia fazer mais nada, nem se quisesse, Então a gente né? viveu aí 2 anos na sandália da humildade. Na sandália da Entendeu? vontade. Vivendo com R$1.500. E daí, então, ainda penso hoje ali, analisando as finanças todas, né? Como hoje a é gente que- entrou. Como, Bárbara? Como que a gente fazia isso? Eu não Olha. sei como, mas enfim. E a oportunidade, né? Não deixar passar as oportunidades. Porque eu não tinha dinheiro, então assim, eu tinha uma desculpa plausível pra não ir. Sim. Mas E as pensar. desculpas, elas falam tão alto às Muito. vezes, né? Muito. O Edu sempre fala uma coisa muito legal sobre um álibi sólido. Poxa, eu tinha um álibi sólido, eu não tinha dinheiro. Como é que eu vou viajar, vou pra outro lugar sem dinheiro? E se eu tiver uma dor de cabeça, precisar comprar um remédio? Não tem. Entendeu? E daí... Mas eu fui do mesmo jeito.
Se eu tivesse medo de falar no palco, porque é uma coisa que eu nunca fiz, eu não ia ter subido, eu não ia ter a vida que eu tenho, né? Então, assim, não deixar as oportunidades de lado é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Enfim, no final do TEDx, ali, passado, né, as mentorias e tal, eu comecei a analisar quais eram as dores de cada palestrante. Eu falei assim, poxa, se eu estudar como melhorar a performance de cada pessoa ali, eu acho que vai dar bom. E assim, eu monetizo a comunicação. Porque até então, eu comecei a fazer eventos como mestre de cerimônias. Né? Então, o pessoal me contratava, eu entrei para Apollo, eles viram um potencial grande em mim, me chamaram para fazer parte da agência, né, para ser agenciada deles. E comecei a fazer vários eventos de mestre de cerimônia. Uma escola na prática, né? Vendo Na vários prática. palestrantes ali no palco. Ganhando só como mestre de cerimônia. Porém, fazendo muita coisa de graça. Então, assim, eu fazia muita live pro Sebrae, fazia muito evento, assim, para várias empresas. Tudo de graça. Ninguém olha isso também, né? Às Ninguém. vezes você faz uma coisa de graça. Ah, mas você vai lá fazer de graça? Fala, Exato. ok, mas eu não sei quem. Alguém É o falou preço, isso pra gente. né? A questão de oportunidade. Não só oportunidade, mas o jogo de interesse. Claro. É um jogo de interesse. A pessoa que tá ali te pedindo pra ir de graça, ela não tá tentando te Não. extorquir pra ir você Não. lá de graça. Mas você também tem um interesse de ir Total. lá e poder se precisava, mostrar, Gabi, crescer, aprender. Exato, eu precisava aprender, eu precisava ter Exato. experiência, eu precisava de um portfólio. Porque assim, o que acontece lá na Apollo? O comercial vende você para os clientes. Um evento, fala assim, eu preciso de uma expert em comunicação. Aí eles têm lá as palestrantes, né? Por que eles vão me escolher? Quem Poxa, é a Mari Maldes? Quem é a Mari Maldes? Ela tem experiência? Não. Então eu vou chamar outra pessoa que tem mais. Então eu falei assim, agora eu preciso fazer a minha experiência valer. Currículo, né, Télio? Então, assim, Curricular. eu sei que tudo que falava pra mim, Mari, tem live do Sebrae, você quer? Mari, tem uma demanda aqui. Lá, nossa, gente, eu fui pra cada lugar. Mas eu fui pra cada lugar que, às vezes, assim, me pagava só o preço de custo, né? O preço de passagem de Deslocamento. avião, deslocamento e tal. E eu ia. Então, assim, pra começar a ganhar nesse mundo também do empreendedorismo, não é assim não, tá? Não Quem é do acha nada. que vai acordar rico assim Não que é abrir do a nada. sua empresa, sinto te informar. Não é assim, Não é assim gente. que funciona. Mas assim, é importante a gente falar que eu acordei no dia seguinte com uma mentalidade rica. Com certeza. Eu acordei com uma mentalidade diferente. Então, eu já comecei a vibrar ali na prosperidade. Comecei a vibrar, eu já sei tudo que eu vou fazer. Eu já sei o que eu quero fazer na minha vida agora. Então, eu já tinha aquilo muito, muito claro, né, na minha mente. Mas eu não tinha dinheiro ainda, né? Eu E não tinha como é que dinheiro. foi que saiu da conta dos 62 centavos pra vida que você tem hoje, né? A Menina. gente sabe que alguma coisa mudou, Uhum. mas a sua mentalidade já era em relação ao dinheiro? Você tinha o controle? Nada. Como é que você fez? Nada, eu não tinha controle nenhum. A gente não aprende isso na faculdade. Nenhum a gente não aprende. Bárbara, você falou exatamente o que eu penso. Que assim, a gente fica aprendendo matemática, bioquímica, entendeu? Histologia. E não aprende o básico que é fazer dinheiro, tomar conta do seu dinheiro, entendeu? Gestão. Poxa, como é que você vai gerir um negócio, gestão de pessoas? Precisa de um CNPJ? Como é que faz pra tirar CNPJ? Será que como é que eu faço? Imposto São de perguntas renda? básicas. Eu tenho que Entendeu? declarar imposto de renda? Exatamente. Como é que eu faço pra ter um MEI, sabe? E eu comecei a descobrir tudo isso. Eu falei assim, meu Deus do céu. Juro por Deus, eu coloquei no YouTube. Como me tornar uma empreendedora? Aí eu vi, assim, eu assisti vários vídeos e tal. Eu falei, eu preciso primeiro organizar a minha parte pessoal. Então, assim, eu ainda tava num período ali de... eu tava tendo umas crises de ansiedade ainda e tal. Então, eu tava num período também que eu tava... Poxa, eu tava me cuidando também. Porque, quem sabe, quem passou por uma transição de carreira e por vários, assim, tropeços, né? Não deu certo, não sei o quê. Sabe que a gente passa... O psicológico também mexe, né? O emocional, Muito. pô. Não é todo dia que você tá lá em cima. Não é. Então, assim, eu tava focada mais em mim. Só que eu tava estudando. E leitura, gente. Uma coisa que me ajudou muito nesse processo de sair de um ponto de inércia para ir para um lugar de crescimento foi muita leitura. Hoje eu leio um livro por semana, no mínimo, assim, sabe? E podcast, leitura. E mentoria, né? E aula. E daí o que aconteceu? Olha que engraçado, olha como a gente não pode deixar a oportunidade passar. Não só pela minha vida, né, que mudou a partir daquele TEDx.
Mas no dia seguinte do TEDx, foi aí que começou a virada aí dos 62 centavos. No dia seguinte do TEDx, me chamaram, né? Me chamaram e falaram assim, olha, Mari, a gente gostou muito do seu trabalho, muito do seu trabalho. E eu tenho um grupo agora, né? Foi o Júnior da Experiencialize, lá de Taubaté. Eu tenho um grupo agora indo para uma imersão do Roberto Navarro, né? Que eu acho que vocês devem conhecer. E a gente queria muito que você fizesse a cobertura digital, né? Como você é muito boa, assim, gravando e se comunicando. A gente queria que você fosse nessa imersão com essa turma. São 12 empresários do Brasil, milionários, que eram mentorados do Roberto Navarro, em Dubai. Falei, oi? Falei, moço, tem 62 centavos na carteira. Você quer? O quê? Ele falou assim, mas é o seguinte, é daqui a 2 semanas. Não lembro se era 1 semana ou 2 semanas. Não sei se você escutou a parte que eu tenho 62. Falei assim, nossa, não falei ali que eu tinha 62 centavos pra ele. Eu falei assim, nossa, mas qual seria o custo disso, né? Como uma boa... Qual que é a proposta? Você né? mantém ali. E aí ele falou assim, não, você não vai ter custo, você vai ter custo zero. De nada, a gente só precisa do seu passaporte. Cara... Tá aqui? É isso? Fica mais uma dica, gente. Passaporte sempre em dia. Sempre em dia, sempre. Eu simplesmente saí de um lugar que eu não tinha nada, que eu tava na fossa um dia. 2 dias depois, por causa de uma atitude que eu tive de não deixar passar uma oportunidade, eu já tinha virado referência nacional, internacional, porque assim, ninguém tinha apresentado um evento durante tanto tempo. Eu tava indo pra Dubai. Olha isso, você entendeu? 2 semanas depois eu estava com o Roberto Navarro em Dubai, fazendo uma mentoria de graça do Roberto Navarro, one-on-one aqui, sabe? Então, Olha como as portas se abrem, né? Você dá, você entrega, você fez tanta coisa pra ajudar tanta gente de graça, olha como que o universo devolve, gente. Nossa, e devolve assim, de um jeito. Daí, quando eu voltei, né, eu fiz a mentoria dele também, né? Filmei tudo, fiz toda a parte digital. Aproveitei demais a viagem, mas trabalhei muito também. E quando teve a mentoria... Sabe Hot City, né? Sim. Hot City, gente, pra quem não sabe, é uma... Quer explicar? Explica você. Uma rodada de negócios em que você senta e um ajuda o outro ali com ideias e dicas para o seu negócio. A gente senta nós 3 aqui, você me fala a sua dificuldade, eu tento trazer insights que eu tenho da minha vida, da minha experiência para o seu negócio. Então, é uma ajuda mútua entre empresários. Bem comum em rodas de network. Exato. E daí, o que aconteceu? No último dia da mentoria... ele ia fazer 3 rodadas de Hot City. Só que era assim, na Hot City mesmo, onde era uma cadeirinha aqui e todo mundo... Falando só com ele. Só com a pessoa que estivesse aqui no Hot City. Imagina empresários incríveis, milionários, dando dicas para o seu negócio. Você entendeu? Que oportunidade. E daí, assim, ia ser só 3 pessoas, né? E daí foi 1, 2... Ele falou assim, tá, quem quer ser a última pessoa? Só que assim, não era uma coisa fácil. Porque o Roberto pegava no pé, falava, por que você não tá fazendo isso ainda? Por que você não tá fazendo aquilo? Tal, não sei o quê. Outro virava lá e falava Hot City não é pra passar a mão na cabeça. Não é pra te chacoalhar. Por isso que chama assim, né? Hot City. Cadeira de fogo, né? Cadeira Exatamente. quente. E daí eu falei assim, quer saber? Eu vou nessa bodega. Eu falei, nem sei se eu posso, porque eu tô aqui como trabalho, digital, né? mídia digital, mas eu vou. Eu falei assim, eu quero ir, Roberto. Ele pode vir. Foi super gentil, pode sentar aí. Eu comecei a falar, gente, é o seguinte, eu não tenho negócio. Eu saí da odontologia. Contei essa minha história em 10 minutos. Daí eles começaram. Você pode fazer uma mentoria, assim, essa... Eu nem tinha pensado que eu podia monetizar fazendo mentoria. Eu nem tinha pensado nisso. E o que aconteceu lá? Eles começaram a dar várias ideias. Inclusive, você pode fazer não só uma mentoria de comunicação, mas uma mentoria do Instagram também, para destravar as pessoas a fazer story, como é que você se comunica no digital. E nisso, um dos empresários que estavam lá falou assim, nossa, eu preciso disso, eu quero fechar. Olha. Na hora. Eles criaram o produto e já compraram o produto que eles mesmos criaram. Compraram, você entendeu? E daí na hora ele falou assim, olha, eu preciso muito disso, Mari. E eu tô vendo o seu trabalho, né, ao decorrer da viagem, eu preciso muito disso. Você quer posso contratar? Falei, pode. Assim, pode. Não, mas você já tem a mentoria? Falei, não, na semana seguinte que a gente chegar, a gente já começa. Não, eu já tenho mais ou menos uma... não tinha nada, gente. Gente, vende primeiro e faz depois. Dá tudo certo. Nossa, depois você dá um jeito. Entendeu? Eu sei que assim, eu não sabia
quanto cobrar, né? Que é uma grande dificuldade para quem tá começando o empreendedorismo, é precificação. Exatamente. De serviço, né? Quando Principalmente é serviço, é bem mais serviço. difícil. Porque a gente não se valoriza, nunca. Uhum. A gente nunca se valoriza, Não. né? A gente tem já... Ai, gente, mas será que Será eles que vale? Que vão Será que vão pagar? pagar? É. Será que eu valho tudo isso? E eu tava começando, como é que... Eu não tinha ideia. Fala, gente, do Hot City, quanto vocês acham que eu devo cobrar? Eu sei que, assim, foi o primeiro valor que veio na minha cabeça. Falei, poxa, pra eu dar uma mentoria online, porque ele não era lá, tipo, dar 1 hora de aula por semana. R$600. O quê? Ele falou que 600, Mari, 1.500. Ele não Ele aceitou pagar Ele R$600. falou. Pagou, fez a mentoria. Então, com aqueles 1.500, o que eu comecei a fazer? Comprei mais um curso de como fazer mentoria. E comecei a investir em tráfego pago naquela vez. E comecei a... Ó, gente, então, é o seguinte... não falava assim, agora estou dando mentoria. Não. Já Próxima dou, turma. Eu falava já assim, ó. Próxima exatamente. turma, não primeira turma. Próxima Próxima turma, tal. Vai começar não sei o que lá. E começaram a vir a galera do Instagram. A galera do Instagram começou a vir. E eu comecei a vender mentoria. Entendeu? Eu vendi treinamento. E daí começaram a me respeitar como quê? Como palestrante. Foi aí que eu virei a chave também no palco. Porque antes eu era só MC. Entendeu? Aí você virou palestrante. Aí eu virei palestrante, ainda faço trabalho de MC também, para alguns lugares que eu tenho no coração. Mas hoje meu foco é palestra. Entendeu? E aí foi indo, entendeu? Daí as coisas foram melhorando. Obviamente, tinha mês, a gente não pode falar, ai, foi tudo um mar de rosas. Nunca Claro é, que gente. não. Tira da cabeça que vai ser Entendeu? 100% mar de rosa. Poxa, eu vendi legal ali quando eu comecei, mas depois o que acontece? A gente acaba, no decorrer do nosso trabalho, esquecendo de produzir conteúdo, de chamar outra galera, de falar como é importante, né? E daí, assim, teve mês que eu não vendi nada, entendeu? Teve mês que eu não vendi nada. E daí, o que aconteceu? Carlos Eduardo chegou na minha vida, né? Pra dar um help. Pra dar um help. Meu marido maravilhoso, que é educador financeiro, chegou já falando, cara, tá tudo errado. Como Tá nada tudo é por errado. acaso, né? Nada é por Chega acaso. justo um educador financeiro. Nada é por acaso. E daí a gente começou a namorar, ele falou assim, não, amor, vamos arrumar toda a sua vida financeira. Tá, uma bagunça. Gente, eu não tinha reserva de emergência. Eu não tinha nada aplicado. Nada, eu não sabia guardar dinheiro. Não sabia nem o que fazer com o dinheiro. Não sabia o que fazer. Achava que investir era uma coisa fora do meu mundo. Pra mim. Entendeu? E olha que não é uma pessoa que tá falando aqui que não tem conhecimento. É uma Exato. pessoa formada, com pós-graduação, com Exatamente. mestrado. Então não tem nada a ver. Eu falo muito que a gente tem médicos mega graduados que deixam dinheiro na conta corrente porque Sim, não ou na sabem poupança, né? opções. Tem gente que nem isso. Nem Que não isso, tá lá sabem na o que conta fazer com o dinheiro. corrente. Não conhecem as opções de mercado. Então, foi importante aprender um pouquinho, Mari, de educação financeira. Gente, sabe por quê? A educação financeira, ela não serviu só pro meu dinheiro, tá? Tudo que o Edu acabou aplicando em mim, eu acabei, né, tornando isso um hábito, né, dentro da minha vida, eu apliquei para outras áreas, entendeu? É uma mudança comportamental, né? Comportamental. Tem gente que acha, eu tenho que aprender educação financeira para começar a guardar dinheiro. Gente, primeira coisa, se você não tiver uma educação financeira, uma educação comportamental, Exato. se você não entender o porquê que a gente faz isso, por que que você deve guardar, ou o que que isso afeta na sua vida, existem hormônios que a gente mexe no... eu vou lá e compro Totalmente. uma coisa que eu não posso, que eu não tenho dinheiro para comprar. Isso ativa coisas em você Totalmente. que traz uma sensação de bem-estar, de prazer, e você fica refém de hábitos nocivos. Então, a finanças comportamental, ela muda a sua vida e a partir daí você consegue começar a guardar dinheiro. Eu vou começar a guardar sem entender nada disso, você vai parar. Não vai guardar, Não vira um vai hábito. guardar, entendeu? E assim, é isso que você falou. Primeiro, a mentalidade precisa mudar. Exato. Mas você já Entendeu? tinha um pouco da mentalidade Já quando a tinha. gente. Principalmente que assim, que eu acho que foi a chave. Quando você disse, primeiro dinheiro, primeira mentoria que você vendeu, o que você fez? Comprou outro Comprei. curso. Comprou. Eu acho, Exatamente. realmente o investir em conhecimento, que a gente vê muita gente falando por Exato. aí, tenho R$1.000 e quero começar meu negócio. Por onde que eu começo? Você tem conhecimento suficiente para Exato. gerenciar esse negócio? Então Então aprende. você tem que aprender, você tem que saber o que você tá fazendo, porque senão, Senão é dar infelizmente, não murro vai em pra... ponta de faca, Exato. né? Então, assim,
eu tava perdida, né? Então, eu precisava de um direcionamento. É exatamente isso que o conhecimento te dá. Ele te dá direcionamento, entendeu? Mas, assim, dentro da minha organização depois financeira, da minha descoberta e minha mudança comportamental, eu descobri o quê? Que eu era compulsiva por conta. Você entendeu? Ativa então, a assim, dopamina, exatamente. sensação de bem-estar, tá tudo um caos, mas a hora que eu compro alguma coisa, eu fico bem. O que acontecia? A gente ia no shopping, o Edu, eu ia eu e ele, e eu falava assim, ai, peraí que eu preciso comprar alguma coisa. Eu falava exatamente desse jeito. Alguma coisa. Eu precisava comprar alguma coisa. Que se fosse uma caneta, que fosse entrar na farmácia e comprar um chiclete, um balme, eu tava satisfeita. Entendeu? E eu tinha muito cacareca. Você não tem noção com quanto que eu gastava com bugiganga. Com tanto que eu gastava, assim, à toa. Eu não imaginava que, poxa, gastar com R$20 ali, gastar com 50 aqui, a soma era grande. No final fazia diferença. 5 mil na fatura do cartão no final do mês. Fazia diferença. Então, assim, eu tinha cartão de crédito, não sabia ter cartão de crédito. Então, assim, acabou o cartão de crédito. Ó, o que você ganhar agora, 30% a gente vai investir. Essa parte que é pra conta fixa, isso que é pra diversão. Nossa, eu não fazia divisão de nada. Eu só ia pagando minhas contas. Só pagando minhas contas. E claro, né, me ferrava no final do mês, porque eu sempre faltava dinheiro. Então, assim, eu tava vivendo num mundo muito top, com pessoas muito top. Era só Alphaville, né? O lugar que eu mais vou pra apresentar evento, pra dar palestra, é Alphaville, né? Eu tenho muitos amigos lá em Alphaville também. Faço muito networking lá. E assim, a média social da galera de Alphaville, pô, é a galera chegando de Porsche e é comum. E eu falava, como que esse povo consegue comprar um Porsche? Eu não consigo ter dinheiro pra pagar meu convênio no final do mês. Eu não entendia. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Não fecha essa conta, né? Não fecha. Então, assim, foi tão importante eu entender essa parte para o meu negócio também, né? Porque não adianta só ser na sua vida pessoal. Eu comecei a levar isso pra quê? Pra minha empresa. Peraí. Eu também não sabia, não tinha organização na minha empresa. Eu não sabia quanto que eu ia pagar de imposto. Eu não sabia que, poxa, a minha empresa tem um custo, né? Eu não sabia, não tinha ideia. E daí eu trouxe todos os processos que eu aprendi pra organizar minhas finanças ali, pessoal, pra minha empresa também. Isso, querendo ou não, consequentemente, faz você crescer. Né? Quando você tá organizado. Você tá organizado, né? E como sabe, não crescer? Você fazer o que tem que ser feito. Né? Acho que essa é uma frase boa. Exatamente. Fazer o que precisa ser feito. E eu gosto muito de fazer além, né? Over delivery. Eu sou uma pessoa over delivery. Eu sempre entrego um pouquinho a mais. Né? Que eu gosto. Mas essa foi a importância. Assim, Fez foi a diferença, então. Totalmente. Ai, total. que máximo. Bom, infelizmente, estamos chegando no final. Ah, gente, nossa, Ficaria mais 4 horas sem perceber Deus, aqui conversando com a outros Mari. episódios para falar de outros temas. Mas queria que você deixasse para o pessoal, né, alguma dica, principalmente, né, pessoas que estão começando a empreender, ou que querem começar a empreender, o que pode ser ali um detalhe que vai fez a fazer diferença que pra fez você. para você e que pode, com certeza, ajudar alguém de casa. Show. Pra que câmera que eu olho? Eu olho pra essa aqui. Ó. Eu lembrando meus tempos de câmera. Gente, olha, a primeira coisa, eu acho, é não ter medo, se arriscar mais, encarar novas oportunidades, se relacionar com melhores pessoas. Qual é o ambiente que você frequenta? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Realmente o ambiente ele vai te influenciar 100%. Então, assim, veja que ambiente você está, veja que ambiente você quer estar, como você está se posicionando, como você quer ser visto, né? E outra coisa, tudo passa, tá? Tudo passa. Eu tenho até tatuado aqui, tudo passa. Então, assim, pra quem tá começando e tá difícil, e, nossa, tem conta pra pagar, tem dívida, vai passar. Só que precisa ter paciência. Eu acho que o lance do empreendedorismo é paciência. É Viver o paciência, processo, correr né? atrás e não deixar o processo te engolir. Entendeu? Porque acho que a parte mais complexa é você começar a colher os frutos, né? Porque até a gente começar a colher, já passou por um árduo caminho. Não tem como. Eu nunca vi um empreendedor que falou, eu comecei a empreender, Foi tão lindo. foi tudo maravilhoso, certo, né? tô aqui. Então, assim, tenham coragem de realmente, se é isso que você gosta, siga seu sonho. Mas busque conhecimento, busque mentores, busque ambientes elevados, sabe? Ambientes edificantes para você. Pessoas e sempre siga um direcionamento,
sabe? Tenham mentores, pessoas. Não tenham medo e nem orgulho de pedir ajuda. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada a mais vocês. uma vez. Amei. Com Amei. certeza, assim, muito conhecimento Que pra legal. todo mundo. O bate-papo foi muito bom. E fala um pouquinho também como é que as pessoas te acham nas Ai, redes. verdade, gente. Eu quero que todo mundo me siga, hein? Mari de Marina, mari.maldos, M-A-L-D-O-S, o Instagram. Então, entra lá, dá um follow. E eu sempre falo isso, eu tenho cara de metida, mas eu sou legal. Eu respondo todo mundo, tá? Eu respondo todo mundo. Pode mandar uma mensagem que a gente ajuda. Tamo aí. Obrigada. E também... Pessoal que ainda não está seguindo a nossa página, estamos aí no Por favor, Instagram, né? multiplicando.negócios, também no YouTube e no Spotify, para você conferir os nossos episódios anteriores. Queria fazer também aqui, Gabi, um agradecimento especial para a S3 Investimentos. Nossa Pra empresa quem não aqui de sabe. investimentos, para quem não sabe, não acompanhou no primeiro episódio, e que está apoiando bastante esse projeto também, como parte de uma ação social para trazer mais informação, falar de finanças, de empreendedorismo para todas as pessoas que querem começar nesse mundo dos negócios. Sigam lá Show. também, @s3.investimentos. E quem não assistiu o primeiro episódio, né? Já fica aí o convite para entender, né? Qual é Exatamente. Da onde veio esse relacionamento projeto, todo. qual que é o projeto Multiplicando Exato. Negócios e o que a gente pretende fazer por aqui. Galera, um prazer e até o próximo Até episódio. o próximo. Tchau, tchau.